Dando prosseguimento então ao nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, e hoje nós veremos do versículo 1 ao versículo 13. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus eterno, quando agora vamos estudar Teu santo livro, Senhor, ajude-nos a entender, ajude-nos, ó Deus, a compreender os princípios que o Senhor tem para nós na Tua palavra e possamos, ó Pai, obedecê-los e viver, ó Deus, confiando na palavra do Senhor. Assim, Pai, nós te pedimos neste instante, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia ou nas suas anotações, então agora nós vamos começar a segunda parte do livro de Atos, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1, parte A. Esse trecho do livro de Atos aborda os acontecimentos na igreja em Jerusalém. Então nós falaremos aí nesse trecho sobre a igreja em Jerusalém. E esta sessão, do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 1a, será dividida em 5 partes. Nós vamos fazer uma subdivisão aqui em 5 partes. No capítulo 2 inteiro, nós falaremos sobre o poder na igreja de Cristo. O poder na igreja de Cristo. No capítulo 3, do versículo 1 a 26, nós veremos o poder do nome de Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 42, nós veremos como viver pelo nome de Jesus Cristo. E capítulo 6, versículo 1 a 7, nós veremos a organização do organismo, quando começa ali a instituição dos diáconos. E por fim, do capítulo 6, versículo 8 ao capítulo 8, versículo 1, parte A, uma vida que vale a pena. Nós abordaremos esses assuntos nesse trecho, nesses capítulos mencionados. Os fatos registrados aqui, eles circunscrevem a vida da igreja de Cristo quando a mesma ainda estava nas imediações de Jerusalém. Faltava aos crentes, faltava àqueles irmãos chegar em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, como o Senhor Jesus lhes ordenara, lá em Atos 1, versículo 8. Ali em Jerusalém, os apóstolos receberam o Espírito Santo, não somente como cumprimento da profecia divina, lá de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 30, mas como a última etapa da obra da redenção que Cristo veio efetuar a nosso favor. Então, o que aconteceu em Pentecostes, aqui no dia de Pentecostes, que nós vamos estudar agora no capítulo 2, nas próximas semanas, isso não acontece mais. Por quê? Porque era a última etapa da obra redentora de Cristo, era a última fase da obra redentora, era a última parte que faltava ser concretizada para que então a obra da redenção fosse efetivada. A gente sempre pensa na obra da redenção no que Cristo fez, a sua encarnação, a sua vida e obra, a sua morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus. Mas nós nos esquecemos que a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, foi prometida lá no Antigo Testamento como parte da obra redentora de Cristo. E assim como Cristo não mais vai morrer numa cruz, não mais vai se encarnar, não mais vai morrer numa cruz, ressuscitar, porque isso foi de uma vez por todas, da mesma forma a descida do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos não vai se repetir mais. É um evento único na história da humanidade, na história da igreja de Cristo. E isso é muito importante a gente considerar e levar isso em consideração, porque para evitarmos erros, como por exemplo nós veremos no transcurso do livro, nós vamos reportar esse assunto, o erro que é cometido quando se fala da tal segunda bênção, que os nossos irmãos pentecostais sempre alegam acontecer. O que é a segunda bênção?
Você recebe a Cristo como Salvador, mas depois de algum tempo você recebe a visitação do Espírito Santo na sua vida e a evidência de que você recebeu o Espírito Santo na sua vida é que você vai orar em línguas, né? E eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos que isso é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. Não existe esse negócio de segunda bênção, e muito menos esse negócio de orar em línguas como evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Mas vamos deixar esse assunto para os próximos estudos, tá? Nós não vamos trabalhar ele aqui hoje, tá bom? No capítulo 2 inteiro, o assunto é o poder na Igreja de Cristo. O poder na Igreja de Cristo. Este capítulo 2, nós podemos dividi-lo em 4 partes. E nós vamos dividi-lo em 4 partes e 4 mensagens, e assim também. Do versículo 1 ao versículo 13, hoje nós veremos as grandezas de Deus. Do versículo 14 ao versículo 36, Jesus é o Senhor e Cristo. Do versículo 37 a 41, veremos o resultado da pregação do Evangelho. E do versículo 42 ao 47, nós veremos a unidade da Igreja de Cristo. Aí você diz assim, pastor, mas é tanta divisão, não estou conseguindo acompanhar. Se você quiser, eu posso te mandar depois a apostila e você vai seguindo depois com calma. Mas hoje, agora nós veremos as grandezas de Deus. Versículos 1 a 13 do capítulo 2. O poder na Igreja de Cristo é o poder do próprio Cristo. Ele disse que sem Ele nada poderíamos fazer. Só temos poder de realizar alguma coisa por meio de Jesus. A igreja só avança porque Cristo é quem a sustenta com o seu poder. Ao presenciarem o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, as pessoas, nós vamos ler daqui a pouco, as pessoas que estavam ali para a festa do Pentecostes, se dividiram em 2 grupos. Um grupo que ficou atônito e perplexo diante do fato, e outro grupo que ficou descrente e zombava dos apóstolos. No versículo 11, os judeus que presenciaram o fato exclamaram: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E eu quero tirar essa expressão aqui, as grandezas de Deus, como título para a nossa meditação nessa ocasião. Nós precisamos compreender o que essas palavras significam à luz do que aconteceu aqui, as grandezas de Deus. Em primeiro lugar, vejamos as grandezas de Deus, elas estão relacionadas com a obra do Espírito Santo. O que eles chamaram de grandezas de Deus aqui é a obra que o Espírito Santo estava realizando ali. Versículo 1 ao versículo 4. No versículo 1 nós lemos: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Pentecostes era uma festa, uma daquelas festas religiosas do povo de Israel, a qual era celebrada no 50º dia da Páscoa. Pentecostes, 50, a festa dos 50 dias. Você pode ver lá em Levítico 23, versículo 15 e 16. Alguém lê para nós? Vamos ler lá o texto? Levítico 23, 15 a 16. Quem achou pode ler para nós. E outra pessoa, Deuteronômio 16, 9 a 12. Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o corpo da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjar ao Senhor. Tá, isso é a festa dos 50 dias, que ficou conhecida como Pentecostes, Então, o Brasil é pentacampeão. Está tentando o hexa, mas não consegue mais, não, vai ser difícil. Mas o Brasil é penta. Então, aí a gente já tem
uma palavra bem familiar aí para nós, né? Deuteronômio 16, 9 a 12. 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas. Celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, os estrangeiros e os órfãos, e a viúva que está no meio de ti. No lugar que o Senhor teu Deus escolher para ti, para ali fazer habitar o teu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Então, essas festas, né, conhecidas como festa das semanas, né, das 7 semanas, e aí no 50º dia acontecia o Pentecostes, ou festa da colheita. Então era uma festa que estava relacionada, era um memorial. O objetivo era lembrar o que aconteceu com eles no Egito, né? Hoje nós não celebramos mais essas festas. Por quê? Porque nós não somos judeus. E porque o nosso memorial é a ceia do Senhor. Embora nós não a celebramos como memorial apenas, mas ela é feita em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Em memória de mim. Então é um memorial no qual nós lembramos o que Cristo fez por nós, mas nós temos a certeza da presença dele conosco. É a ceia do Senhor. E nessa ocasião os judeus apresentavam a oferta ao Senhor Deus, os primeiros frutos que eles haviam colhido, né? A festa das primícias, conforme lá Números 28, 26. A partir do ano 70 depois de Cristo, quando Tito, o general romano, invadiu Jerusalém, devastou Jerusalém, os judeus passaram a comemorar essa festa, né, o Pentecostes, em referência à entrega dos 10 mandamentos. Então, veja bem que eles adaptaram para um outro significado a festa, ainda que estivesse relacionada com o êxodo, mas houve aí uma adaptação. Lucas diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, versículo 1, o qual era uma área ampla, pois no versículo 2 vemos que era uma casa e todos estavam assentados, né? O que se destaca aqui novamente é a obediência dos discípulos. Eles estavam onde deveriam estar, fazendo o que deveriam estar fazendo, a saber, deveriam estar em Jerusalém e juntos em comunhão. Cristo mandou eles voltarem para Jerusalém, permanecerem em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do alto com o Espírito Santo. E eles estavam fazendo exatamente o que Cristo mandou. Aí eu pergunto, para você, obedecer a Cristo, zelando por estar reunido com os irmãos em comunhão com Ele, é um fator crucial? Obedecer a Cristo para você é a coisa mais importante da sua vida? E nós vamos ver que os apóstolos, não aqui, mas não somente aqui, mas em várias outras ocasiões, eles deixaram bem claro que antes importa obedecer a Cristo do que aos homens. Obedecer a Deus do que aos homens. No verso 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, né? Ainda que se trate aqui de uma promessa dos tempos do Antigo Testamento, a promessa de Joel, capítulo 2, 28 a 30, e reafirmada por Cristo para acontecer nesses dias do Pentecostes, o Espírito Santo veio de repente. Ou seja, eles estavam esperando que seriam revestidos pelo Espírito Santo. Estavam em oração. Eles não marcaram, é agora que o Espírito Santo vai vir. Agora nós vamos orar e ele vai descer. Não. De repente ele veio. E ele veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. O som era como de um vento impetuoso, não era um vento forte.
Ainda que a palavra espírito em hebraico, ruach, né, é o que se chama de onomatopeia, né, o som, ruach, é o som do vento. Para nós é uma onomatopeia. Mas no hebraico a palavra espírito é ruach. E no grego é a palavra pneuma, de onde vem a nossa palavra pneumonia, pneu, né? E aí por diante. Que significa vento, né? Mas o Espírito Santo não é um vento. Quando aqui diz que veio um som como de impetuoso vento, né? Barulho, né? O som, trata-se aqui de uma analogia, pois o Espírito Santo não é um vento, mas sim é como um vento que soprou poderosamente naquela manhã e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo vem do céu, que é a habitação de Deus, né? E não da atmosfera. Ele não é um vento, né? Ele veio de Deus, né? Ele procede do Pai e do Filho. Os teólogos, né, os teólogos ali da igreja cristã, no início da igreja cristã, definindo a fórmula da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizem, né, o Pai é eterno, não gerado, o Filho é gerado eternamente no Pai e o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, né? A procedência, ele vem da parte do Pai e da parte do Filho. Então nós vemos aqui que ele não é um vento, ele age como o vento, a saber, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, né? Os cientistas descobriram que a região do mar, onde é o ponto zero, onde começa o vento, porque o vento vem do mar, é o mar que traz o vento para nós, né? Mas o ponto zero lá, onde é uma calmaria só, parece um vidro. Se um navio, um barco à vela parar ali, ele não se move, não tem vento nenhum. Aí conforme você vai se deslocando, aí as ondas vão começando a aparecer, e conforme as ondas vão aumentando, aí vai movimentando o ar, e aí aparece o vento, né? Mas mesmo assim, quem tem o controle sobre o vento? Né? Eu sei que o ventilador está jogando ventinho sobre nós aqui agora, né? Mas o que o Senhor Jesus fala, assim é o que é nascido do Espírito. Eu não sei de onde vem o vento, não sei de onde vem o Espírito, né? E nem para onde ele vai. Ele é soberano, ele é livre na sua ação e ele age como ele quer. Não foi porque os apóstolos estavam ali orando e pedindo para ele descer que ele veio. Ele veio de repente, ele veio porque ele quis, cumprindo a palavra de Deus. E eu lamento ver que muitos daqueles que falam, que buscam uma vida cheia do Espírito Santo, eles acabam por querer controlar o Espírito Santo. Já cansei de ouvir acusações de que nós, presbiterianos, nós reformados, nós pomos Deus numa caixinha e limitamos o poder dele. Não, isso é um absurdo. Mas é interessante que quem nos acusa de fazer isso são os mesmos que marcam a hora para o Espírito Santo agir e o jeito que ele tem que agir é assim, assim, assim tem que ser, não pode ser diferente, né? E aí a gente vê cada coisa absurda sendo ensinada, cada coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, e aliás chega a ser até o oposto do que a Bíblia diz, né? Aplicando aqui o versículo 2 para nós, o Espírito Santo ele é soberano sobre a igreja e ela é plenificada pela sua presença quando esta está reunida para adorar a Deus. Aqui estavam os apóstolos reunidos em oração, adorando ao Senhor, eles estavam ali reunidos naquele lugar, né? E então veio o Espírito Santo sobre eles,
né? Só uma nota, é interessante que o versículo não fala que eles estavam orando, né? Mas certamente eles estavam ali reunidos em comunhão, num ambiente de comunhão ali uns com os outros. A igreja, ela é plenificada de forma especial quando está reunida para adorar a Deus. Por isso que tem feito tanto mal para nós esse tempo de pandemia, em que a gente não pode ter todos os irmãos aqui conosco, e a gente tem essa dificuldade. Isso tem feito mal para a gente, porque a igreja, nós fomos salvos e redimidos para ser congregados como povo de Deus e viver assim, né? Eu insisto na pergunta que fiz no versículo 1. Para você obedecer a Cristo, zelando por estar reunido com os irmãos, é um fator crucial. Deus pode vivificar corações quando Ele bem entender, mas não resta dúvidas de que é na comunhão dos seus filhos, em torno dele, para adorá-lo, que Ele os revigora de forma especial. Não é à toa que nós, reformados, olhamos para o culto a Deus como um meio de graça, ou seja, um meio no qual Deus nos fortalece a fé, nos santifica, nos purifica. É no momento de culto, é no momento de comunhão. Versículo 3: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Novamente, repare na expressão, línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo. Há uma comparação aqui. Não eram línguas de fogo, mas sim flamas, né? Flamas de fogo. Ou seja, a aparência e o comportamento dessas línguas é algo que parecia uma língua, né? uma flama, né? Lembravam as flamas de um fogo. Por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 38, naquele momento em que Elias levanta o altar ao Senhor, põe o sacrifício sobre o altar e derrama água sobre o altar, de forma que a água corria ao redor, né, encharcando tudo ali. Quando veio o fogo do céu, diz assim a palavra de Deus: então caiu o fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Lamber, né? Fogo lambe. Obviamente o que está dizendo é o seguinte: o fogo passou por sobre a água, né? Como uma língua passando sobre a água, né? Oi? Secou, né? Ele lambeu ali, né? Essa é a ideia. Oi? Justamente, né? Ali foi algo maravilhoso acontecendo. O fogo ali lambeu. O nome disso aí na língua portuguesa é prosopopeia, né? Que é atribuir a elementos inanimados características humanas e animadas, né? Fogo é um elemento inanimado. Então ele recebe aqui uma atribuição de um ser vivo, né, que tem língua e lambe. Então aquilo que eles viram cair do céu sobre eles em forma de línguas não eram de fogo, mas tinham aspecto de fogo. A outra coisa importante a gente lembrar é que toda vez que caiu fogo do céu, toda vez que desceu fogo do céu, foi sinal de juízo de Deus contra o pecado. Deus aqui não mandou fogo do céu sobre eles. O que eles viram descer do céu tinha semelhança de fogo, de flamas, né, de línguas de fogo, né, labaredas de fogo. Mas não era fogo, porque toda vez que Deus mandou fogo do céu, foi para juízo. E aqui não era juízo. Aqui era a última etapa da obra redentora de Cristo. A obra da salvação, né? Toda vez então que Deus manda fogo do céu, é a expressão da sua ira, de juízo, em decorrência da sua santidade, que foi vituperada pelo pecado humano.
Algumas referências aí que você pode ver é a Gênesis 19, 23 a 29, 2 Samuel 6, 6 e 7 e, como eu citei aqui, 1 Reis 18, 38, né? São algumas referências que mostram aí o fogo do céu caindo como juízo. Assim como em Êxodo 3, 2 a 5, Deus não consumiu nem a sarça e nem Moisés com o seu fogo santo, aqui os discípulos também não foram destruídos, mas sim marcados poderosamente com o Espírito Santo. Era a presença de Deus ali. Um fato importante é que, assim como não podemos ver o vento, mas só sentir os seus efeitos, também não vemos o Espírito Santo, mas os efeitos maravilhosos de sua presença podem ser vistos e percebidos. A presença do Espírito Santo no coração do crente arde, aquece, ilumina como fogo. A ação do Espírito Santo pode ser vista em sua vida? Que provas concretas podem ser dadas da obra do Espírito Santo em seu coração? O fruto do Espírito Santo é permanente em sua vida? Quero que você reflita sobre isso. Nós precisamos refletir sobre essas questões. Eu digo que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, mas como isso é comprovado? Como eu posso demonstrar isso na minha vida? Com o fruto do Espírito Santo na minha vida. Mas o fruto do Espírito Santo é visível em mim? Versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. As figuras que se assemelham a línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles eram símbolos do que o Espírito Santo pretendia fazer para os discípulos, ou nos discípulos, através deles. As línguas que os discípulos passaram a falar, segundo o Espírito Santo concedia que lhes falassem, que eles falassem, foram idiomas daquelas 15 nações diferentes, que vai desde a Pérsia, no Oriente, até Roma, no Ocidente. Depois nós vamos ver a lista aqui das pessoas que estavam lá. Essas línguas nada tem a ver com línguas estáticas, como aquelas lá de 1 Coríntios 14. Aquele linguajar que a pessoa tem quando está em êxtase. É interessante que a única passagem nas Escrituras que fala sobre essas línguas estáticas, aqui eu vou falar a minha opinião, tá? Não é o que eu penso sobre o assunto. Quando alguém diz que ora em línguas e tudo mais, tá? Pastor, isso é obra de Deus ou é do diabo? Eu não tenho base bíblica para dizer que é obra de Deus. Também não tenho base bíblica para dizer que é obra do diabo. Mas eu tenho base bíblica para dizer que é obra humana. Obra humana. Obra das emoções humanas. Por que eu digo isso? Porque em qualquer povo, em qualquer religião, você encontra esse fenômeno. Na Umbanda e no Candomblé você vê. Quando a pessoa entra em êxtase ali, ela começa a falar uma coisa que ninguém entende nada. A pessoa está em êxtase. Está em situação estática, está em êxtase. Está fora de si. Você vai para o islamismo. Até no islamismo você vê isso. Pastor, mas eu conheço crentes de verdade, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm esse dom. Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas eu só quero deixar bem claro o seguinte: todo dom que Deus dá para a igreja tem o objetivo de edificar a igreja. Lá em 1 Coríntios 14, o que estava acontecendo era que as pessoas estavam usando os seus dons para se exibirem e não para edificar a igreja. E nós devemos tomar esse cuidado não só com essas tais línguas estáticas. Isso para mim não é dom do Espírito Santo. Para mim isso é uma questão emocional. E justamente por isso,
pode ser algo muito perigoso e pode ser algo que Satanás use para confundir a igreja. Mas isso merece um estudo à parte, um dia estudar só sobre isso, para eu poder então desenvolver todo o argumento com os irmãos. Mas essa é a minha opinião. Se aqui na igreja aparecer alguém na hora do culto ou na hora da oração começar a orar em línguas aqui, eu vou pedir para ficar quieto, vou mandar calar a boca. A menos que a pessoa interprete, mas geralmente é a mesma coisa, a mesma história de sempre. A mesma palavra tem vários significados, eu não entendo isso. E como disse o apóstolo Paulo, eu prefiro falar 5 palavras numa língua que todo mundo entenda do que falar 1000 palavras numa língua que ninguém entenda nada. Vamos lá, vamos voltar aqui para Atos. Então, aqueles elementos em forma de língua que caíam do céu sobre eles, simbolizavam o que o Espírito Santo estava por fazer através deles ali, que era o dom de línguas, o falar as línguas dessas nações aqui. Tinham pelo menos 15 nacionalidades diferentes ali. E para cada grupo, um apóstolo se dirigia e falava na língua daquele grupo, daquele povo, daquele grupo que estava ali. E conforme o Espírito Santo ia concedendo o dom, a capacidade, então ele se virava para outro grupo e pregava o Evangelho e falava as grandezas de Deus na língua daquele outro grupo, daquele outro. Mas quem fazia isso era o Espírito Santo. Não foi tradução simultânea. Não teve alguém ali traduzindo para eles, não. Seria como se eu hoje aqui estivesse diante de um grupo de japoneses, de árabes, de russos, e de repente então eu começasse a pregar e o Espírito Santo me tomasse e eu começasse a falar em japonês, e o grupo de japoneses aqui entenderia o que eu estava dizendo. E de repente o Espírito Santo mudava a chavinha ali e eu começava a falar em russo, e os russos aqui entenderiam o que eu estava dizendo, estivesse dizendo. Depois era a vez dos árabes e assim por diante. Foi o que aconteceu aqui. O Espírito Santo ia concedendo aos discípulos, e conforme ele ia concedendo esse dom, essa capacidade de falar a língua materna daquelas pessoas, e eles pregavam para aquele grupo, depois para o outro, e assim mais ou menos 15 nações estavam ali ouvindo o Evangelho. E não tenha dúvida, esse evento do Pentecostes foi um momento de expansão da igreja. Muitas igrejas pelo mundo nasceram em decorrência desse momento aqui. Porque saindo dali, eles levaram, os que creram, saíram e levaram o Evangelho. Né? O derramamento do Espírito Santo promoveu o enchimento dos discípulos com o poder do Espírito Santo. É fato que milagres, sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, conforme nós vamos ver lá no versículo 43, daqui a alguns dias. Mas sem dúvida alguma, o que mais se destaca na vida dos apóstolos é a coragem, a ousadia e a perseverança com que pregaram o Evangelho. E isto porque estavam sob o controle do Espírito Santo. Como eu já disse para os irmãos, no livro de Atos nós vamos ver o tempo todo essa ousadia, os discípulos, os apóstolos, sendo surrados, espancados e pedindo aos irmãos, orem por nós, para que Deus nos encha de coragem. Eles não pediam, Senhor, pesa a mão sobre os inimigos, mate os nossos inimigos, abra os nossos caminhos. Não, eles pediam, Senhor, encha-nos de intrepidez e coragem no meio da perseguição, no meio da luta. Interessante, né? A gente ora a Deus e pede, Senhor, tira de nós o sofrimento, né? Mas não é isso que a gente tem que fazer. Senhor, encha-nos de coragem, encha-nos de firmeza para continuar fazendo o que tem que ser feito, apesar das circunstâncias. Sem dúvida alguma, o que mais se destaca na vida deles é aí a perseverança, a ousadia, a coragem. O poder de Cristo na sua igreja
é para a pregação do Evangelho. Irmãos, Deus não vai fazer maravilhas na vida da igreja, não vai usar-nos só para ficarmos aqui entre as quatro paredes. Ele vai encher-nos, Ele nos enche de poder, Ele nos dá os recursos, é para pregarmos o Evangelho. É para sairmos e pregar o Evangelho. Não sou contra a ação social, não sou contra. Mas esse não é o papel da igreja. Pastor, mas lá no capítulo 6 nós vamos ver os diáconos sendo instituídos para socorro. Sim, justamente, mas para socorrer os irmãos. Socorrer as viúvas dos irmãos. Não sou contra a igreja fazer ação social, nós temos que fazer. Porém, esse não é o nosso trabalho mais importante, nem é mesmo o que nós deveríamos fazer como igreja. Nós devemos socorrer o necessitado, claro. Devemos ajudar quem precisa, claro, mas devemos cuidar dos nossos, de quem está aqui dentro. Mas a tarefa principal da igreja é adorar a Deus. E ligada e relacionada a essa tarefa está a pregação do Evangelho. Irmãos, porque muitas vezes nós vivemos uma vida monótona, uma vida pífia, né? Parece que sem poder. Sabe por quê? Porque Deus não vai encher-nos de poder para ficarmos em torno de nós mesmos. Deus, ao encher-nos de poder, Ele faz isso com o propósito de levarmos o Evangelho, de pregarmos o Evangelho. E por que nós precisamos de poder para pregar o Evangelho? Porque é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Não é para qualquer um. Quando eu falo isso, não estou dizendo dos crentes, eu estou falando não é para qualquer pessoa, é somente para aquele que estiver cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, é dever de todo crente, é bênção que todo crente deve desfrutar. E para isso a gente tem que usar esse poder para a glória do Senhor, pregando o Evangelho. Observe que aqui o derramamento do Espírito Santo, eles falavam em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, mostrando assim que eles estavam sob o controle do Espírito Santo e de forma consciente se submetiam a Ele. Não estavam em êxtase, fora de si, não. Eles estavam conscientes. Todo aquele que está cheio do Espírito Santo está sob o domínio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você ficar falando uma língua que ninguém entende, né? Enrolar a língua e falar uma coisa esquisita que ninguém entende, ou pular e gritar, né? Como tem um pastor aí na internet que fala que pentecostal que não faz barulho veio com defeito. Ainda bem que ele não falou crente que não faz barulho veio com defeito, porque barulho não é sinal de vida. Barulho não é sinal de vida. Não é sinal de que Deus está ali agindo. Muitas vezes o barulho é carnalidade, né? Mas eu pergunto, em sua vida, você tem revelado ser cheio e dominado pelo Espírito Santo? As pessoas, quando olham para nós, elas nos veem como pessoas cheias do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo permanente e visível na nossa vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas também nós vemos aqui que as grandezas de Deus, elas estão relacionadas com a palavra de Deus. E eu não cheguei nem na metade do texto que eu tinha proposto para hoje, então eu vou parar aqui para não delongar muito. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 5, falando sobre
aí mais especificamente sobre o dom de línguas, né? Até o versículo 13, ok? Semana que vem nós continuamos daqui de onde paramos. Minha proposta com vocês não é correr aqui no estudo não, minha proposta é a gente ir refletindo, pensando, meditando no que nós estamos ouvindo e vendo, comparando com o que nós estamos vivendo e ver se estamos próximos do que esses irmãos viveram ou estamos longe de ser o que eles foram. Pense nisso. Alguma pergunta sobre os 4 primeiros versículos? Só uma pergunta. A semana, contava no dó atualmente? O calendário deles era lunar, né? Calendário lunar. Então, nas contas dava 49 dias. Aí no 50º era a festa. Né? Ok? Alguma pergunta? Não? Então, vamos encerrar.